Uma ótima noite a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa sexta aula, né? A gente está aqui dentro de uma perspectiva, de uma premissa de aprendermos mais sobre a palavra de Deus. São exatamente 9 horas da noite, vamos iniciar nossa aula. E antes de a gente iniciar diretamente no assunto, eu queria que a gente pudesse ter um momento de comunhão em oração, para que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo, que você possa interceder também aí na sua residência, que a gente possa crescer junto dentro dessa perspectiva. Vamos orar, meus irmãos? Papai, nós queremos pedir, Senhor, a tua graça, a tua bênção sobre a nossa vida para esse momento, Senhor. E também te agradecer, Senhor, porque tu tens conduzido nossa vida, Senhor, tu tens nos direcionado, tu tens feito com que a tua vontade se manifestasse em nós, Senhor. Por mais que nós somos falhos e imperfeitos, Senhor, o teu amor é perfeito e nunca falha, Senhor. E a tua perfeição, Pai, nos constrange, Senhor, e nos atrai, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela boa oportunidade que tu nos deu nessa segunda-feira de estarmos em comunhão novamente com vários irmãos, Senhor. Te louvamos também pelas ferramentas da tecnologia, Senhor, que nos auxiliam e nos ajudam nesse descobrimento da tua palavra, Senhor, nesse crescimento da tua palavra, Senhor. Nós te louvamos também pela oportunidade que tu nos dás, Senhor, de termos essas ferramentas disponíveis a nós, Senhor. Guia-nos, Senhor, guia-nos debaixo da tua vontade, Senhor, guia-nos segundo aquilo que tu tens para nós, Senhor, que nós possamos nessa noite aprendermos mais de ti, Senhor, e crescermos como seres humanos e também crescermos como os filhos de Deus, Senhor. Crescemos em estatura, conhecimento e graça, como diz a tua palavra, Deus. É em nome de Jesus que pedimos que o teu Espírito se faça presente no nosso meio, discernindo a tua palavra no nosso coração. Amém. Meus irmãos, então, para a gente dar continuidade, né, vou passar aqui novamente. Sugiro os irmãos, se tiverem desejo de conhecerem esse material aqui, ó, Bases da Fé Cristã, um material de excelente qualidade, de um teólogo referencial aí em todo o campo da teologia mundialmente conhecido. Ele traz dentro desse livro 20 bases teológicas, 20 bases doutrinárias para que a gente possa ter a nossa fé alicerçada nas Escrituras, para que a nossa fé não seja subjetiva, não seja no campo do achismo, no campo do quem sabe, ou eu entendo, ou tive uma visão, ou Deus falou comigo, para que a nossa fé ela seja pautada naquilo que Deus já nos contactou, nos contou, nos instruiu e nos ensinou através das Escrituras. O tema dessa noite é uma continuidade do que a gente vem trabalhando nas últimas 2 semanas, 3 semanas, por causa daquela ausência que teve na semana retrasada. A gente está falando sobre os atributos invisíveis de Deus, ao que Deus se assemelha. E quando a gente fala se assemelha, a gente pauta dentro daquilo que nós podemos compreender. Daquilo que nós podemos compreender com a nossa racionalidade, aonde nós conseguimos, então, entender Deus dentro dessa percepção, ou como nós conseguimos, então, compreender Deus dentro dessa nossa percepção. Até aqui, nós estamos chegando hoje na metade desse nosso capítulo número 2. Nós já entendemos pela palavra de Deus que Deus não existe, ele não parte de um princípio natural de criação, ninguém criou Deus, né? Deus é autossuficiente. Vou mandar sim, tá? Pode deixar que eu vou mandar o link do grupo. Deus, ele existe dentro dessa premissa, não só existe, como também desejou-se ser conhecido, ele se manifestou aos homens. Se você perceber a narrativa da criação, depois de todas as coisas estarem pré-estabelecidas e criadas, bem organizadas, dentro de uma ordem cronológica, segundo a necessidade e vontade dele, ele então coloca o homem, e ele não só coloca o homem, ele se revela ao homem, ele tem relacionamento com o homem. Então Deus se faz conhecer, Deus ele deseja ser conhecer, a natureza de Deus é independente. A gente olhando para essa questão da independência de Deus, Deus não tem ausências, não é que nem nós temos ausências, né? Se você vê como a gente vem ao mundo, a gente vem dentro de uma natureza totalmente nua, né? Sem nenhum tipo de atributo, a gente precisa dos nossos pais para nos alimentar, para nos vestir, nós precisamos de medicação, porque vivemos num mundo contaminado pela alimentação e por toda essa infelizmente, poluição, nós precisamos de vacinas, nós precisamos de cuidados médicos. Então, Deus, ele é independente, ele não tem necessidades, não tem nada que ele precise. Deus não criou o homem porque ele se sentia sozinho, como algumas direções teológicas afirmam. Não, Deus é autossuficiente em si próprio. Tudo que ele precisa para ele e para a sua criação é ele que supre. Na aula passada, então, a gente falou o quê?
falamos sobre a natureza imutável de Deus. Deus é quem ele é, independente das circunstâncias. A gente não vai conseguir negociar com Deus, não tem como a gente manipulá-lo, não tem como a gente fazer com que ele se mova segundo a nossa vontade. Não, Deus é imutável. E os seus preceitos e os seus desígnios também são. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento, se revelando de uma maneira diferente. No Antigo Testamento, ele se revelou através da lei e dos profetas, e no Antigo Testamento, ele se revela na pessoa perfeita de Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Então, a gente entendeu que ele é quem ele é, imutável, ele não muda. Entendemos também a questão da eternidade, né? Conversamos um pouco sobre esses dois tempos, né? O tempo de Deus, o tempo que ele cria e o tempo que ele é, o Cronos e o Kairos, o tempo que ele cria, onde as coisas acontecem numa linha física, andando sempre para frente, um tempo perfeito, não tem como a gente acessar o passado a não ser através das nossas lembranças, ou uma foto, quem sabe, ou um livro ou um registro de carta, mas nós só conseguimos viver o daqui a pouco, nós não conseguimos viver o antes já passou e já é registro histórico para nós. Para Deus, não. Deus, ele não trabalha dentro dessa premissa, ele é passado, presente e futuro dentro do mesmo tempo. Ele não caminha dentro dessas leis da física. Isso é interessante, porque isso mostra o quanto Deus está no controle das situações. E aí, passando por essa situação, podemos ver, então, a onipresença. Se Deus ele não está preso a tempo e espaço, então, se ele não está preso a essas regras, ele é atemporal, então ele está. Então, podendo estar presente em todos os ambientes. Podendo estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é espírito. É o que a gente vai começar hoje. Para a gente iniciar nossa aula de hoje, eu queria que a gente fizesse uma leitura de um versículo-chave. Esse versículo aqui é chave, é o diálogo de Jesus com a samaritana. Eles estão lá no poço, lá em Samaria, e a samaritana vai fazer um questionamento para Jesus. Ela vai perguntar para Jesus qual é realmente o lugar de adoração ao qual Deus prefere ser adorado. Ela vai instigar Jesus a lhe dar uma resposta. Ela faz a seguinte pergunta: você, mulher, pode crer que a hora chega... Vamos lá, Mateus 4, 21. Disse Jesus, Mateus 4, 20, começa a narrativa. Nossos pais adoravam nesse monte. Vocês, entretanto, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus então diz, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. E aí é o versículo-chave dessa nossa aula de hoje. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, né? Como a gente tem esse discernimento pelas escrituras, importa que nós, então, o adoremos em espírito e verdade. E vamos tentar entender, então, como funciona essa premissa da adoração em espírito e verdade. Na aula de hoje, então, a gente vai estar falando sobre isso, inicialmente. Vamos falar sobre a natureza de Deus, nessa natureza espiritual, que é diferente da nossa natureza física. Vamos falar também sobre um Deus que é invisível, por ser espírito, mas dentro da história se manifestou visivelmente algumas vezes, inclusive se manifestou de maneira perfeita no varão perfeito que é Jesus, e vamos também tentar entender e compreender como funciona a onisciência soberana de Deus. Um Deus que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, que compreende todas as coisas e que, segundo a sua vontade, desenvolve aquilo que lhe achar melhor. Vamos entender também por que Deus toma determinadas direções dentro desse propósito. Vamos lá, então. Se Deus é espírito, né, como a gente já vem falando nesses últimos 3 dias, Deus ele não está regimentado às leis da física, ele não está amarrado na nossa linha cronológica temporal. Por que ele não está? Porque ele está além do tempo, ele é acima disso. Né? Ele é um Deus que não se regulamenta pelas leis da física, pelas leis da química, uma vez porque foi ele que construiu todas essas. Então, todas essas leis se sujeitam à sua vontade. E aí a gente precisa partir do primeiro ponto. Deus não é matéria. Isso é muito legal, porque dentro de algumas direções teológicas afirmam que Deus é uma força invisível, que Deus é uma força soberana. E quando a gente fala de força, a nossa racionalidade ela vai querer sempre materializar essa força. Ela vai querer achar algo que possa sustentar a ideia.
ser humano, ele tem uma necessidade de materializar as suas ideias. Dentro dessa premissa, a gente precisa entender, então, o que é a matéria criada por Deus. A matéria criada por Deus, basicamente, é algo básico que em toda aula de química a gente vai entender. Matéria é igual ao quê? Matéria é feita de átomos. Então, todas as coisas que Deus fez, né? Todas as coisas. A Bíblia, que está aqui na minha mão, um dia foi uma árvore, né? Essa árvore foi derrubada e dessa árvore tiraram a celulose e fizeram o papel, e esse papel foi para uma gráfica e foi, então, impresso sobre ele a palavra de Deus. Esse papel aqui é a palavra de Deus, por quê? Porque aqui dentro desse papel está contida a palavra de Deus. Antes seria somente um papel, se não tivesse o conteúdo que tem. Mas as células dessa madeira, dessa árvore, elas são feitas de átomos, elas são feitas de partes, elas são feitas de tamanhos e dimensões diferentes. Tudo aquilo que está nesse nosso mundo, todas as coisas que a gente pode ver, tocar, sentir, olhar, elas são feitas de matéria. Porém, Deus é espírito, ele é o além matéria, porque foi ele, através dele, por meio dele, segundo a sua vontade, o que entendemos através do evangelista João, o apóstolo João vai dizer o quê? No princípio, Deus era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo que veio a existir por intermédio dele. Então, a pessoa de Jesus, o verbo que vai encarnar como homem, no princípio, junto com Deus, por intermédio do Espírito Santo, faz com que toda a matéria venha a surgir. A gente vai olhar para a teoria da evolução, e a gente vai perceber que os teóricos afirmam que, no princípio, existia uma tensão muito grande, um átomo muito grande, e eles colidiram. E aquela força de colisão, ela aquilo que eles chamam de Big Bang, né? A grande explosão. Então, toda essa matéria, essa força, toda essa matéria junta, segundo a ciência, vai expandir, vai criar todo o universo. Então, todo esse universo criado e gerado é pautado na matéria. Mas Deus, então, ele não é matéria. E se ele não é matéria, como ele pode ser, então, perceptível aos sentidos humanos? Porque tudo que é matéria, a gente consegue ver, ouvir, tocar, sentir, cheirar e manipular. Né? Nós conseguimos pegar um repolho, colocar na boca e saber que tem um gosto de repolho. Por que nós sabemos que tem gosto de repolho? Por causa da nossa experiência empírica. Alguém um dia disse para nós que aquilo ali era repolho, a gente a partir daquele momento começa a associar aquela imagem àquele gosto, e por mais que a gente possa estar de olhos fechados, a gente vai ter o gosto do repolho. Por quê? Porque um dia a gente experimentou aquela matéria. Deus é diferente. Deus é espírito. Se Deus é espírito, os nossos sentidos humanos não têm propriedades ou habilidades para captar e visualizar Deus. Por isso que Deus decide se revelar na pessoa de Jesus Cristo. Por intermédio da sua palavra, ele fala com os seres humanos, ele decide se manifestar aos seres humanos, mas esse Deus, ele não assume nenhuma forma física, até a presença de Jesus. Então, para que aí possamos entender, Deus não é perceptível aos sentidos humanos. Não tem como a gente ver Deus, como a gente sentir o cheiro de Deus, como a gente ouvir Deus, se não for por intermédio da sua palavra. Foi através da palavra que ele decidiu se manifestar. Os sentidos humanos que nós temos foi nos dado por Deus para que a gente pudesse discernir a sua natureza que foi criada. Porém, a natureza dele é espiritual. Se Deus é espírito, como afirma então João, capítulo 4, versículo 24, aquilo que Jesus está dizendo para a mulher samaritana, que Deus é espírito, e ele quer que nós o adoremos em espírito e verdade, para que a gente possa o adorar em espírito e verdade. Deus, então, desejou criar na nossa natureza humana a semelhança da natureza espiritual dele. E quando ele faz isso? Quando ele termina de moldar o homem, e aí vai acontecer ali um movimento que a teologia chama de a segunda criação, porque a primeira criação foi matéria física, né? Deus criou a matéria física do barro, do solo, ele moldou o boneco, e aí ele vai fazer então com que essa matéria física ganhe espírito, ganhe alma vivente, e ele vai soprar o seu pneuma, ou rua, do hebraico, vai dar essa direção de espírito. Existe o Espírito que Deus colocou dentro de nós, que você não pode confundir com o Espírito Santo de Deus, mas nós temos o Espírito que Deus colocou dentro de nós para que o nosso Espírito possa testificar com o Espírito de Deus. Nós vamos entender isso em Romanos capítulo 16, e a gente venha ter pleno conhecimento da verdade. Então vamos entender isso de maneira bem clara. Ele nos dotou de Espírito para que nós pudéssemos o adorá-lo. Sabe por que somos compelidos a adorar o Senhor? Porque o nosso espírito é constrangido pelo Espírito Santo de Deus e ele nos move a adorá-lo. Então, João 4, 24, Jesus vai dizer: vocês
são espíritos. Deus é espírito. O que importa é que nós, seres espirituais, o adoremos em espírito e em verdade. Paulo também vai nos dizer o seguinte: quando estamos unidos com Deus em espírito, somos parte dele. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Essa palavra é bem conhecida. Paulo está fazendo sobre a sua analogia sobre o corpo. Os irmãos de Coríntios tinham muitas dificuldades com questões de promiscuidade sexual, né? Existiam algumas situações acontecendo ali, não podemos esquecer o contexto ao qual eles estão inseridos. É um contexto helênico, né? Uma cultura helenística, uma cultura grega. Os gregos, naquela perspectiva de prazer, de hedonismo, de buscar prazer, eles tinham uma direção sexual que é bem parecida com a semelhança que temos hoje, com uma direção, o sexo prazeroso para eles não era o sexo heterossexual, era o sexo homossexual. Então os gregos eles tinham algumas atitudes e algumas manifestações que eram bem contraditórias. Paulo, quando vai pregar lá, observa tudo isso e agora começa a repreender. E uma das coisas que ele repreende é em relação ao corpo, o nosso corpo físico. Ele vai dizer que o nosso corpo físico é templo do Espírito Santo de Deus. Mas só é templo do Espírito Santo de Deus porque o nosso espírito se une com o Senhor em espírito. Olha o que ele vai dizer, capítulo 6, de 1 Coríntios, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito só com ele. Se nós estamos hoje aqui, creio eu, que nós que estamos aqui nessa noite, tivemos num determinado momento um chamado de Deus. Deus nos despertou. O Espírito Santo nos comoveu, nos convergiu a que a gente pudesse reconhecer a nossa natureza. A nossa natureza é caída. Essa é a nossa natureza. O ser humano está afastado de Deus, é inimigo de Deus. A nossa natureza é rebeldia contra Deus. Nós odiamos Deus no nosso interior. Nós não queremos dizer isso, na verdade, mas nós fazemos isso quando pecamos, porque o salário do pecado é a morte. Quando eu peco voluntariamente, eu assino um atestado de óbito para mim mesmo. Então, eu sou inimigo de Deus. Porém, o Espírito Santo nos mostra que Deus deu o seu Filho unigênito na cruz para que a gente pudesse novamente ter um relacionamento com Ele. E a gente, então, é convergido a reconhecer a nossa natureza, confessar os nossos pecados, nos arrependermos, mudarmos de comportamento e nos unirmos com Ele. Paulo vai dizer que quando a gente está unido com Ele, a gente é uma só pessoa. Isso é maravilhoso. Você não está sozinho nas suas dificuldades. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele está direcionando o seu Espírito para que você e ele sejam um só. Não só o Pai e o Filho são um só, mas nós passamos a ser um só no Senhor. Olha como acontece isso. Em nosso espírito, também temos a confirmação do Espírito Santo de que somos filhos de Deus. Não filhos agora unigênitos, né? Entenda isso. Jesus é o Filho perfeito, o único gerado de Deus. É o único que nasceu, que tem a propriedade divina. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele, então, é o Filho de Deus. Nós passamos a sermos herdeiros de Deus por sacrifício e intermédio de Jesus. Então, nós não somos filhos legítimos de Deus, nós somos filhos adotados de Deus. Vamos entender isso. Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos irmãos que estavam em Roma, versículo 16. Fala o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai perceber que quando Paulo está falando do próprio Espírito, esse Espírito está em letra maiúscula, significa Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus, maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, minúsculo, Espírito, não o Espírito Santo, o Espírito, aquele pneuma de Deus que está em nós. E ele testifica de que nós somos quem? Somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se sofremos com Ele também seremos glorificados. Paulo acrescenta ainda essa majestosa lembrança de que nós temos herança celestial, que esse sofrimento no tempo presente ele vai ser minimizado pela glória que há por vir. Então há um presente para nós quando perseveramos e mantemos a nossa unidade com Ele. Mas não só em tempo presente. Quando morrermos também entendemos isso, na aula passada entendemos que aqueles que nasceram da água e do Espírito são novas criaturas e a morte física, porém, poderá vir, mas a morte do Espírito não. Por quê? Porque para aqueles que nasceram duas vezes, fisicamente e no Espírito, só morrerá uma, só morrerá fisicamente. Então, vamos entender o que é isso. Eclesiastes, livro de Salomão, Eclesiastes, depois de Salmos, Provérbios, você vai encontrar ali Eclesiastes, capítulo 12, o último capítulo do livro, o versículo 7. Fala o seguinte: o pó
volta à terra, como ele era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Nós temos aqui uma confirmação de que a nossa união com Deus vai fazer com que a gente volte a Deus. A pergunta que a gente precisa se fazer é: nós voltaremos para Deus de que forma? Porque todo espírito prestará conta. A Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará, todo mundo prestará contas, todo mundo terá que dar de volta para Deus aquilo que recebeu. E o que nós recebemos de Deus? O Espírito. Nós recebemos de Deus a massa, a matéria, para que a gente pudesse viver, mas o Espírito de Deus para habitar dentro da nossa matéria. Se nós tivéssemos só a matéria aqui, agiríamos e viveríamos como os seres, como os animais racionais e instintivos. Eles agem de maneira instintiva. Eles vivem segundo a sua propriedade e natureza. E eles trabalham dessa forma. Mas nós não. Nós recebemos o Espírito de Deus. Por isso desenvolvemos frutos do Espírito. Por isso amamos. Por quê? Porque Ele nos amou. Por isso temos longanimidade. Por quê? Porque ele tem longo ânimo para que possa nos esperar dentro da nossa perspectiva. Por isso nós temos domínio próprio. Por quê? Porque ele dominou todas as coisas e nenhuma foi tentado. Para que a gente possa ter a natureza espiritual do Senhor vivendo na nossa. Então, o primeiro ponto dessa noite, a gente já passou 25 minutos aqui, né? Caraca, 20 minutos. O primeiro ponto dessa noite é: Deus é espírito, entenda isso. Deus não é matéria. Deus não é físico. Deus não é um ídolo para a gente botar na parede ou botar num crucifixo, carregar no bolso, colocar na carteira, botar numa pulseira. Deus é espírito, não é matéria. E espírito quer ser adorado em espírito. E também em verdade, através da palavra de Deus. Vamos para o próximo ponto então. Porque se Deus é espírito, espírito a gente não vê, né? Tem como ver espírito? Não, não tem como ver espírito. Por quê? Porque espírito é invisível. Esse é o segundo ponto. Algumas pessoas me questionam: poxa, cara, mas Deus, não dá para ver Deus? Cara, dá para ver Deus através das palavras que ele deixou registrado. Tirando a palavra de Deus, não tem como ver Deus. A Bíblia vai dizer que ninguém jamais viu Deus. Quando ela vai afirmar isso, ela não está querendo dizer que Deus não se materializou para pessoas. Ela está querendo dizer que ninguém jamais verá Deus em sua total essência, na sua total natureza. Nós não temos como ter a possibilidade de ver o Senhor, porque nós não temos essa vida ainda glorificada. Nós não estamos num corpo glorificado para podermos ter uma completude do que é Deus. Então entenda isso. João 1,18. Vamos ver isso aqui. É bem complexo. Chegou um jovem aqui agora. Seja bem-vindo, moço. João 1,18. Olha só que interessante. Ninguém jamais viu a Deus. Ah, cara, que loucura isso aqui. Se alguém falar para ti: eu vi Deus. Não. Peraí. A Bíblia está afirmando aqui que ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito está no seio do Pai, a quem o revelou. Mas, calma aí. Não vamos tomar atitudes ou vamos finalizar o nosso raciocínio de maneira precipitada. Quando João aqui está dizendo que ninguém jamais viu Deus, ele está querendo dizer que esse Deus que é soberano, que está sobre todas as coisas, que é de natureza espiritual, que toda a sua essência está em si próprio, que é totalmente independente, que não necessita de nenhum atributo humano para existir. Esse Deus ninguém jamais viu, mas Deus se manifestou durante a história da humanidade muitas vezes e se revelou também na pessoa de Cristo, perfeitamente na pessoa de Cristo. Então vamos entender isso de maneira clara, né? Se Deus se manifestou plenamente na pessoa de Cristo, e se Deus se manifestou também na história, aonde Deus se manifestou? Afinal de contas, dá para ver ou não dá para ver Deus? Sim. A Bíblia registra passagens nas quais o homem de Deus, o povo de Deus, algumas pessoas específicas, selecionadas e separadas por Deus, tiveram a oportunidade de visualizar Deus. Eles não visualizaram Deus na sua essência como Deus criador e redentor, mas sim segundo a necessidade da manifestação que Deus tinha para aquela situação. Vamos olhar o primeiro registro. No Éden, a gente percebe que Deus descia para ter relacionamento com o homem. Deus descia, e esse descer, para nós é bem simbólico, né? Parece que Deus sai do seu trono e vem caminhar nos jardins, e vem passear pelos jardins no entardecer da tarde. A linguagem figurada, ela nos dá um entendimento que Deus, ele tem uma habilidade, ele tem uma caminhada junto com Adão dentro da sua realidade. Deus desce do seu trono de glória, né, se a gente puder falar dessa forma, para se relacionar com o homem dentro do seu ambiente
aonde o homem foi gerado e criado, que é um ambiente da santidade e da glória de Deus manifesta no jardim do Éden. Todas as coisas eram perfeitas até aquele presente momento. Então, ali há um relacionamento de Deus com o homem. A gente não tem muitos detalhes de como era esse relacionamento. A gente percebe que aconteceu algo terrível ali que trouxe maldição para toda a humanidade. Mas não foi só ali que Deus se revelou. Vamos iniciar também pela questão aonde a gente continua de ordem cronológica em Gênesis, capítulo 18. O que a gente vê em Gênesis, capítulo 18? A gente vê Deus descendo para se revelar a Abraão. Deus, ele foi até Abraão dentro de uma necessidade. Sempre quando Deus se manifestava corporeamente, humanamente falando, quando Deus se manifestava, quando Deus descia, muitas vezes, segundo algumas leituras teológicas ou discernimento, na forma de um anjo, arcanjo, quando Deus se manifestava, ele se manifestava para desenvolver ou estimular ou convergir um comportamento humano segundo a sua vontade. Então, Deus apareceu para Abraão, Deus aparece depois para o seu neto Jacó, né? Jacó tem um encontro com Deus lá em Peniel, né? Um lugar de mudança de vida, né? Jacó tem uma marca lá, né? Jacó teve uma marca que mudou a sua história. Existia um Jacó até ali, que era o mentiroso, que era o filhinho da mamãe, que era o trapaceiro, e depois daquele encontro, existia um outro Jacó. Inclusive, o nome de Jacó vai mudar, né? Naquele encontro, o nome de Jacó, ele deixa de ser Jacó e vira Israel. Então, há uma mudança nesse encontro com Deus. Deus precisava ter esse encontro com Jacó para aflorar dentro dele suas vontades. Mas também vemos no Antigo Testamento profetas vendo Deus. A gente vai ler Ezequiel tendo uma narrativa do trono de Deus. Era um trono que tinha asas, tinham asas por cima, asas por lado. O trono se movia para todas as direções. Do lado do trono tinha seres celestiais. Existe toda uma linguagem figurada ali, muito complexa, bem detalhada sobre aquela visão. Mas ele não dá uma diretriz de quem realmente é Deus. Por quê? Porque os olhos dele, eles ficam completamente absortos pela luz que ele recebe. Isaías também vai dizer que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e exaltado trono. Isaías capítulo 6, versículo 1. Vamos fazer essa leitura do livro de Isaías aqui. Vai ficar bem interessante para a gente olhar a forma com que o observador, Isaías, relata aquilo que os seus olhos humanos estão vendo. Olha só, capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, com outras 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Deus, ele leva o profeta a ter essa visão da majestosa glória de Deus assentado em seu trono. Deus, segundo a sua vontade, levantou profetas e homens e se revelou. Mas Deus se revelou perfeitamente na pessoa de Cristo. Foi na pessoa de Cristo que o Verbo, então, ele desce à terra, né? O Verbo Jesus, ele desce e vai experimentar a natureza humana. A natureza divina e humana vão convergir naquela mesma ação. Vamos fazer a leitura de João capítulo 1, o início do Evangelho de João, para você entender essa perspectiva. Isso é bem interessante. O momento sublime da história, a mudança de direcionamento. Nós caminhávamos segundo a condenação e naquele momento a luz resplandeceu sobre as trevas. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada foi feito. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Olha só a diretriz aqui que o Senhor está dando, e o testemunho de João. O Verbo estava no mundo, versículo 10. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, essa palavra é para nós, meus irmãos. Abraça isso aqui, porque isso aqui é uma promessa de Deus. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue,
nem da vontade da carne, mas da vontade do homem, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus, então, é a revelação perfeita de Deus. E aí, isso aqui finaliza de maneira bem precisa a invisibilidade de Deus. É impossível ver Deus? Sim, é impossível ver Deus, porque Deus não é matéria, ele é espírito. Mas, na pessoa de Jesus, todas as coisas são visíveis. Deus se fez perceptível na pessoa de Jesus. Deus, na pessoa de Jesus, ele mostrou realmente quem ele é e como ele é. Na pessoa de Jesus. O próprio Jesus vai dizer, aquele que me vê, vê o Pai. Aquele que não vê o Pai, não me vê. Se você quer ver Deus, se você quer ver o Senhor, se você tem o desejo de estar cada vez mais em comunhão e crescendo no Senhor, você então precisa olhar para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o que a Bíblia diz, né? João 8,32, e conhecer a verdade vos libertou. Ele não disse para a samaritana que ele era espírito e verdade? Espírito nós o adoramos, no nosso espírito adoramos o Senhor, mas também o adoramos em verdade. Nós precisamos ter esse discernimento de que o Senhor não é materializado em coisas, em ações, que o Senhor não é materializado em nada mais do que aquilo que a reforma protestante trouxe para nós, só a palavra. Se você quer ver o Senhor, abra a Bíblia. Você pode vê-lo. Nós temos a possibilidade de vê-lo, de ver a sua história, de ver o que ele era, o que ele é e o que ele vai ser, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele fará. De vermos o princípio de todas as coisas e o fim de todas elas. Nós precisamos entender esse processo para que a gente possa sentir e se estabelecer também dentro dessa ordem cronológica dos eventos e fatos. Precisamos perceber isso. Então, o segundo ponto, para a gente finalizar e partir para o terceiro. Deus, ele é invisível, por ele não ser matéria, por ele ser espírito, mas ele se manifestou através de Jesus, na pessoa perfeita, o varão perfeito de Deus, e ele se manifestou também através da sua palavra. É a forma com que ele se manifestou para que a gente pudesse o vê-lo. Existe uma linha teológica dentro do campo da criacionista naturalista, de que é fácil ver Deus, é só olhar para as coisas que foram criadas. Deus está em todas as coisas. Não, querido, eu queria te dizer, Deus não está em todas as coisas. Deus é. Deus é. E todas as coisas só existem porque ele é. Foi ele que criou todas as coisas, mas Deus não está em todas as coisas. Deus está na pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo está no Senhor. Isso precisa ficar bem claro. Para a gente poder ir para o terceiro ponto. Terceiro ponto, então. A questão da onisciência de Deus. Esse é um ponto bem complexo. A gente vai entender que a onisciência de Deus ela é algo que, para nós, seres humanos, racionais, ela é bem difícil de ter essa compreensão, porque a nossa lógica humana é o quê? Se Deus sabe de algo ruim que possa acontecer, por que ele não intervém? Por exemplo, vou pegar um exemplo claríssimo aqui. Deus sabe que vai acontecer geologicamente um deslocamento de placa tectônica, porque foi assim que ele construiu o planeta, né? Debaixo da nossa Terra aqui tem metal líquido girando de uma maneira gigante, acelerando o processo rotatório do planeta. Nosso planeta gira, tá, meus irmãos? Eu queria dizer para vocês que a Terra gira, não sei, eu sei que eu estou sendo irônico, mas isso precisa ser dito, porque algumas pessoas ainda acham que a gente está parado, e cientificamente, se nós estivéssemos parado, o nosso tempo não andaria para frente, ele estaria parado. Então a gente precisa ter esse discernimento. O nosso Deus aqui, ele tem conhecimento do que vai acontecer. Ele conhece, ele sabe de todas as coisas, ele entende, ele compreende todas as coisas, ele veio e observa todas as coisas, porque ele mesmo disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de ser. A gente leu na última aula, né, Romanos capítulo 11, né, porque dele, por ele, para ele, todas as coisas, tudo já está completado e completo, perfeito e bem organizado dentro da premissa dele. Mas, para nós temos uma necessidade e um pensamento racional de que Deus poderia intervir em algumas coisas, de que ele poderia, quem sabe, privilegiar algum povo que passaria por uma grande fome, peste ou perseguição, que ele poderia ausentar os missionários de serem assassinados lá na Nigéria, como estão sendo possivelmente nesse prezado momento. Não, Deus não age dessa forma. Deus sabe de todas as coisas, mas algumas coisas, cabendo a ele intervir ou não, segundo a sua vontade, ele não faz. Então tenha muito cuidado, porque a nossa precipitação deseja condicionar Deus para que ele dê uma resposta segundo aquilo que a gente imagina que deveria ser feito.
Por exemplo, em relação ao que eu falei do problema ali das placas tectônicas, vai dar um terremoto. Vai dar um terremoto. E aí Deus poderia, então, acordar uma pessoa 30 minutos antes de acontecer o terremoto e falar para que todos fossem para um campo de futebol, para uma fazenda, para que ninguém sofresse por causa de alguma queda de alguma marquise ou alguma queda de algum prédio. Aí ninguém morreria, mas não funciona assim. A nossa lógica funciona assim, porque na nossa lógica, Deus ele tem que preservar todas as coisas e todas as pessoas, mas não funciona assim na ótica de Deus. Vamos tentar entender isso. Esse conceito de Deus sabe de todas as coisas e por que ele não intervém segundo a nossa vontade. Ele não intervém segundo a nossa vontade também porque senão teríamos um Deus para cada um, né? Mas é um só Deus. Vamos lá, 1 João capítulo 1, capítulo 3, versículo 20. 1 João, tá? Não é Evangelho de João. 1 João a gente vai encontrar ali depois de Tiago, as 2 cartas de Pedro e as 3 cartas pequenas de João. 1 João, capítulo 3, versículo 20 fala o seguinte: pois, se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. 19 fala o seguinte: e nisto conheceremos que somos de verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se Deus conhece todas as coisas, ele conhece todas as coisas que já aconteceram. Isso é interessante, cara, porque não há nada que possa acontecer hoje, por exemplo, não, vai acontecer um fato hoje que Deus vai se surpreender. Não há. Entenda isso, a Bíblia nos diz que Deus conhece completamente todas as coisas, todas as coisas que acontecem no nosso mundo aqui, no nosso pequeno universo, que é o nosso corpo, todo o nosso corpo. Não sei se você já teve o privilégio de ir num laboratório de anatomia. Se você tiver o privilégio de participar de uma aula de anatomia, você vai ver o quão complexo é o nosso corpo. Todos os órgãos bem ajustados, funcionando. Nesse momento aqui, eu estou pensando, o meu cérebro está pensando, está me dando respostas, está mandando estímulos para a minha voz, nas cordas vocais elas estão vibrando, eu estou falando, vocês aí, através dos estímulos que vocês têm, estão ouvindo, estão me vendo, isso tudo está acontecendo, a gente vai racionalizando. Só esse processo que a gente está fazendo aqui, construindo, já é extremamente complexo, extremamente complexo. A palavra de Deus diz que Deus conhece completamente e plenamente todas as coisas. Agora imagina as outras ações nesse universo criado, todas as leis dinâmicas e físicas que foram criadas para sustentar a vida nesse planeta, Deus colocando a sua mão poderosa, criando os elementos químicos, principalmente o oxigênio, porque se não tiver oxigênio, né, 3, 4 minutos, a gente já viria a óbito. Deus cria essa molécula, esse gás, o oxigênio, para que a gente pudesse respirar. Aí o que a gente faz? A gente, com a nossa mente capitalista e mundana, a gente destrói aquilo que Deus cria outros gases, mas que são elementos químicos que Deus já gerou também, então Deus já sabia que isso aconteceria, porque não existe nada de novo debaixo do sol. Todas as coisas são completamente entendíveis a Ele, porque Ele é. Ele também conhece todas as coisas que Ele poderia ter feito ou não. Olha que coisa complexa. Todas as coisas que Ele poderia ter feito ou não. Olha as perguntas que eu já ouvi. Cara, sabendo que o homem o trairia, por que Deus colocou lá naquele lugar a maçã? Ou a árvore, né? Não é maçã, a gente fala que é maçã, mas por que Deus colocou aquela árvore, aquele fruto lá naquele lugar, sabendo que o homem comeria? Isso porque fazia parte do processo, fazia parte do plano. Desde a fundação do universo, o cordeiro já havia sido preparado para ser sacrificado. Jesus, antes de ter criado todas as coisas, já saberia que um dia ele teria que vir ao mundo, morrer como homem, para que ele pudesse fazer a vontade do Pai. Então, não há nada que Deus não poderia, que Deus poderia ter feito, segundo a nossa lógica, que ele não fez. Porque tudo aquilo que aconteceu com um processo, dentro de uma premissa, dentro de uma necessidade, com um objetivo, segundo um propósito, dentro de uma demanda, para que a gente pudesse ser convergido e direcionado ao tempo que nós estamos hoje. Se os portugueses tivessem dito não ao financiamento das capitanias hereditárias, eles não teriam atravessado, né, a segunda rota das Índias, atravessado o Atlântico para tentar chegar nas Índias, para comprar
para ter mais benefício, ouro e outras especiarias. Não, se eles não tivessem aceitado, eles não teriam, a gente não teria sido descoberto, segundo a lógica social, né? O Atlântico aqui, ele ainda estaria, a gente seria ainda indígena. Nós, no caso, eu, imigrante europeu, nem existiria possivelmente. Mas o si, é isso que a gente precisa compreender. Esse si, essas duas letras, né, SI, ele não existe no campo de Deus. O si não existe. O si existe para nós. Se Deus tivesse feito isso, se Deus não tivesse levado meu pai, se Deus tivesse me dado uma oportunidade, se Deus não tivesse sacrificado minha mãe, por que Deus faz isso? Por que Deus não fez aquilo? Por que Deus não matou Satanás, sabendo que Satanás tentaria o homem? Existem várias coisas que Deus poderia ter feito ou não, mas isso é conjectura. Nós não podemos conjecturar aquilo que nós não temos consciência. Deus é muito mais sábio do que nós. Deus é muito mais à frente do que nós. Deus tem muito mais conhecimento e habilidades do que nós. Então a gente precisa entender isso. Outro ponto aqui que fica interessante. Ele conhece todos os eventos possíveis que não vão acontecer. Olha que loucura, né? Eventos possíveis que não vão acontecer. Eventos possíveis que a gente quer que aconteça, mas que não vão acontecer. Eu, nesses últimos meses e nesses últimos 2, 3 anos, pós-pandemia, eu tenho visto que a gente tem uma visão totalmente diferente de quem Deus é. O Deus das Escrituras não é o Deus que a gente pensa que é. O Deus que a gente pensa que é um Deus que tem que matar o incircunciso, é um Deus que tem que privilegiar o seu povo, é um Deus que tem que dar mérito para quem não tem mérito. Esse é o Deus que a gente quer fomentar, que a gente quer construir dentro do nosso campo ideológico, do nosso campo de raciocínio. Porém, é totalmente diferente do Deus bíblico. O Deus bíblico, ele não privilegia um povo, um específico, dentro de uma demanda que não seja a demanda dele. Quando ele privilegia Israel, é porque da tribo de Israel existiria ali uma tribo chamada Judá. Essa tribo, ela estaria sozinha, dividida das outras 10 tribos, com ainda um pedaço da tribo de Benjamim, e dessa tribo teria uma família ali, que é a família de Jessé, e dessa família teria um menino chamado Davi, e esse menino seria um homem segundo o coração de Deus, e desse menino nasceria um rei que estaria no trono para a eternidade, esse rei é Jesus. Então ele privilegia Israel com um propósito, por quê? Porque ele disse para Abraão que Abraão seria um pai de multidões, e a descendência dele seria tanto quanto os grãos de areia da praia, e que o trono dele jamais sairia de pauta. Porque Deus tem uma causa. Então, eventos que não vão acontecer, segundo a nossa ótica, podem voltar a acontecer. Eventos que a gente queria que acontecesse, segundo a ótica de Deus, pode não acontecer. Imagina se Deus tivesse mudado alguns fatos da história. Eu e você não estaríamos aqui. Deus não muda a sua história segundo a nossa vontade, e sim segundo a sua vontade, segundo aquilo que ele quer, segundo aquilo que ele deseja, segundo aquilo que lhe interessa, segundo aquilo que ele entende que é necessário. Por quê? Porque ele compreende todas as coisas. Lembra do slide que eu coloquei aqui atrás? Vamos voltar aqui. Deus conhece, sabe, entende, compreende, vê, observa, discerne todas as coisas. Deus tem compreensão de todas as coisas. Isso precisa ficar claro. O discernimento de Deus, a sabedoria de Deus é muito maior que a nossa. A nossa sabedoria é extremamente limitada. E eu quero finalizar com esse raciocínio. Nós não temos compreensão nenhuma, e qualquer conjectura que a gente faça, inclusive essa aula, meus irmãos, eu tenho a plena tranquilidade aqui, porque a sabedoria, ela é de Deus, não é minha. O conhecimento é de Deus, não é meu. Eu posso cometer equívocos, com certeza. Trabalho, estudo, busco, oro, intercedo e clamo a Deus para que isso não aconteça com tanta frequência. Mas é Ele, é nele, é por Ele, é com Ele. Não se foque em mim, não se foque nesse estudo, se foque na palavra de Deus. Isso aqui é só uma ferramenta para te ajudar a compreender aquilo que muitas vezes pode ser difícil de se compreender. Mas, entenda, a natureza de Deus é onisciente. E ele não pode, então, ser surpreendido. Ele não pode ficar admirado, ele não pode ficar surpreso com algo que aconteceu. Por quê? Porque ele já sabe. Ele é onisciente. Ele tem o discernimento de todas as coisas. Hebreus capítulo 4, versículo 13, vai nos trazer uma boa dinâmica de compreensão do que a gente está falando aqui. Vamos buscar ali o livro de Hebreus. Hebreus é um livro diferente, né? Porque os teólogos e os estudiosos não conseguem, não descobriram ainda, não apareceu nenhum fato arqueológico que nos desse a datação ou o autor desse livro. E ele é um livro extremamente complexo, mas incrível. Versículo 13 fala o seguinte, versículo 12, inclusive, 4, 12 e 13.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, de 2 fios, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas lhe estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão descobertas, não há véu. Não há nada que ele não saiba. Por exemplo, é como se eu pegasse aqui e botasse uma folha por cima disso aqui. Eu não consigo ler através dessa folha. Eu tenho que tirar a folha para ler. Deus, ele não tem véu. Não tem nada que ele não saiba. Não tem nada que ele não entenda. Não tem nada que ele não compreenda. Por quê? Porque ele é consciente de tudo. Porque todas as coisas só existem nele. Não existiria vida, não existiria raciocínio, não existiria humanidade, não existiria relacionamento interpessoal, você não estaria casado, seus filhos não teriam nascido, não existiria universo, o planeta Terra não teria sido construído, não existiria elementos químicos, a gente não teria metal para fazer um microfone, não teria nada, não teria essa madeira, porque as árvores não teriam nascido. Todas as coisas só existem nele, fora dele nada existe. Porque ele é de cerne, ele é o cerne de tudo isso, ele é o criador e o autor de toda essa construção. Então a gente precisa ter consciência disso. Deus, ele não tem condição limitada semelhante à nossa. Seu conhecimento, ele não aumenta e diminui, até coloquei aqui no slide, né? Deus, ele não é mais sábio hoje do que ele é ontem, ou amanhã ele vai ficar mais inteligente. Nós somos diferentes, nós vamos aprendendo habilidades e cada vez a gente vai crescendo, a gente caminha sempre num crescimento de aprendizado. Deus, ele não vai aprender algo, ele já sabe de todas as coisas, não tem como ele ser ensinado. O que pode um homem ensinar a Deus que sabe de todas as coisas? Não existe nada na sua vida que possa surpreendê-lo. A sua oração de daqui a pouco, ela não vai ser mais eficaz do que a de ontem, ela pode ser mais eficaz para você, porque a fé vem pelo ouvir, mas é através das atitudes que a gente tem depois de ouvir a palavra de Deus que a gente vai se santificando. Então a sua oração pode ser mais eficaz para você, não vai ser mais eficaz para comover Deus. Não existe essa direção, por quê? Porque todas as coisas, dentro da perspectiva dele, já estão prontas, tudo já aconteceu. Para finalizar, eu queria que nós lêssemos, se você tiver a sua Bíblia aí, Jeremias, capítulo 10, versículo 12. Jeremias, bem simples ali, depois de Isaías, a gente vai encontrar o livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 12, para finalizar. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com sua inteligência estendeu os céus. Está tudo no controle dele. A minha e a sua vida está na direção dele. Que você possamos entender esse Deus onipresente operando, esse Deus onisciente derramando a sua graça e o seu amor sobre nós. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, vamos abrir esse canal aqui para perguntas. Eu acredito que possa ter surgido algumas, né? Se tiver, fiquem bem à vontade. Deixa eu ligar aqui agora os microfones e as câmeras. Tá ligado aí, tá, pessoal? Quem quiser fazer alguma contribuição, tirar alguma dúvida, fica bem à vontade, eu estou à disposição. Se a gente não souber a resposta, não tem problema. A gente vai estudar, vai buscar, vai orar, vai olhar para as escrituras e a gente vai achar a resposta. Uau! Esse é aquele momento que eu me assusto, sabe? Eu não sei se o que eu falei foi muito fora de órbita, que ninguém tem nenhuma pergunta, ou se está todo mundo pegando no sono. Romulo, que faz tanto sentido, cara, tanto sentido que não precisa perguntar, né? Que o entendimento é grande, cara. E eu agradeço a Deus, Fernando, meu microfone, minha câmera está tampada ali, mas faz tanto sentido, cara, que é tudo aquilo que a gente tem, sabe? O conteúdo que a gente tem só se confirma com aquilo que você fala. Então, eu dou muito graças a Deus por isso, viu? Valeu, cara. Amém, o que você fala, Rômulo, só serve para confirmar que realmente a presença do Espírito Santo está nos rodeando a todos, sabe? Está falando a mesma língua com nós todos. Eu fico muito feliz em ouvir isso, tá, mano? Só um pouquinho, Henrique. Fico muito feliz em ouvir isso, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, cara, que o Espírito Santo testifica. Se há alguma dúvida ou se há alguma incoerência, é porque não vem de Deus. Porque não existe duas interpretações bíblicas. Existe só aquela que o Espírito Santo discerne. Aos demais, pode ser... A gente pode ter alguns pontos de divergência teológicos, mas da essência a gente não pode divergir. Fico feliz que tenha contribuído, meu irmão.
Valeu, obrigado, Rômulo. Amém. O que dá para perceber é que é tudo certinho, tudo detalhadinho o que você fala. É bem compreensível para nós. Então não deixa dúvidas, Fico entendeu? feliz. Tu tem conseguindo entender a perfeição de Deus, né? Dá Deus, para ele é... Cara, dá para eu vou dizer para compreender vocês, mano. passo a passo do que você fala. Tá, eu fico feliz assim, ó, mas caso tiver alguma dúvida dentro dessa perspectiva e você tá um pouco assim, quem sabe alguém que possa estar junto com a gente, pô, eu discordo de alguma situação. Não precisa concordar comigo, tá, pessoal? Não é a gente não tá aqui para doutrinar ou para não. O objetivo é a gente crescer junto. Mas se tiver alguma dúvida, pode me chamar no particular também. Aí eu tenho uma outra dúvida que não é sobre esse tema. Me chama ali, se eu não tiver a resposta, a gente vai orar, eu vou perguntar para pessoas que são mais sábias do que eu, e a gente vai tentar encontrar as respostas. O objetivo de hoje, então, já que não tenho mais nenhuma dúvida, ou se tiver, elas vão aparecer no decorrer da semana, é a gente ter entendido, biblicamente, sobre isso, sobre esse Deus que não é matéria, ele construiu a matéria, ele é o autor da matéria, ele é espírito, e ele deseja se manifestar espiritualmente. Através do Espírito Santo, ele confirma que nós somos também filhos dele agora por adoção, porque somos também chamados a sermos seres espirituais. Entenda, as coisas da terra não vão para o céu. Então, por isso que Jesus diz, né? Por que vocês querem adquirir tesouro no reino da terra se não vai ter como levar? Mano, para o céu não dá para levar bagagem. Todo o nosso conhecimento, todo o nosso entendimento, todas as nossas conquistas humanas, elas foram para nos privilegiar aqui nessa vida física, aqui nesse reino físico. Mas a gente não vai levar para a eternidade. Para a eternidade a gente vai levar só quem? A gente vai levar só o nosso espírito. E de que forma? A gente vai levar porque a gente testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus por termos entendido que Deus sacrificou o seu filho no nosso lugar. Deus morreu na cruz no nosso lugar. Então, esse é o primeiro entendimento. Deus é espírito. E ele quer que nós o reconheçamos como isso. E aí isso é importante porque a gente pode trabalhar contra as muitas heresias e os falsos profetas e mestres que tentam materializar Deus. Traga uma foto, nós vamos orar pela pessoa da foto. Meus irmãos, desculpa, mas a gente não encontra amparo bíblico nisso. Não tem amparo bíblico nisso. Deus não mandou trazer a foto. Deus não falou isso. Em nenhum momento isso acontece. Né? A gente vê várias doutrinas acontecendo aí que são heréticas porque querem materializar a presença de Deus, e Deus é espírito. Segundo ponto, então, se Deus é espírito, então ele passa a ser invisível, nós não conseguimos o ver, nós não conseguimos ouvir com os nossos ouvidos, né? A gente não consegue ouvir Deus, a gente consegue ouvir a palavra de Deus dita por algumas pessoas que Deus incumbiu. Nessa noite eu estou aqui falando. Pode ser que Deus tenha falado por intermédio de mim em algum momento aqui dentro dessa palavra, mas Deus sempre vai falar por intermédio das Escrituras. Deus decidiu se manifestar dessa forma. Através das Escrituras, Deus fala com o homem. E as Escrituras são a testificação do Filho de Deus. E o terceiro ponto é a onisciência de Deus. Né? Não existe nada que está acontecendo que não tem o carimbo de Deus. Eu já sabia. Sabe aquele carimbo? Não sei se vocês conhecem aquele carimbo. Eu conheço muito aquele carimbo. Né? Tem gente que usa esse carimbo. Eu já sabia. Né? Deus já colocou aquele carimbo assim. Eu já sabia. Eu já sabia que no dia 14 de agosto de 2023, às 9h56 da noite, vocês estariam aqui reunidos falando de mim. Eu já sabia que daqui a pouco vocês irão dormir. E quem sabe o Senhor nos leve. E se Ele nos levar nessa madrugada, é uma bênção, porque estaremos na glória. Se ele não nos levar, ele já sabia também que amanhã de manhã a gente pode pegar um trânsito horrível, a gente vai ficar um pouco nervoso em cima da moto, porque a gente odeia trânsito. Ele já sabe, meu irmão. E isso é bom, porque se a gente tem consciência de que ele sabe de todas as coisas, a gente não vai se desesperar, porque a gente entende que ele está no controle. E se ele está no controle, ele fala para a gente descansar, porque a vontade dele é maior, ele sabe de todas as coisas e o que é melhor para nós. Vamos orar, meus irmãos? Meditar no Senhor, né? É isso aí. Vamos orar, que Deus possa guiar teu coração, tua semana, e que a gente possa continuar refletindo sobre essa palavra. Se você tiver alguma dúvida também, já falei, mas pode me chamar no privado. E se quiser compartilhar esse vídeo depois, quando ele tiver já postado no YouTube, fica à vontade, ele vai ser útil para alguém. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tu nos deu nessa noite de estarmos aqui em comunhão com o teu Espírito,
Nós nos alegramos porque o Teu Espírito testifica no nosso, Senhor, que aquilo que temos feito é para a Tua honra e glória, Senhor, para a manifestação do Teu reino, não para a exaltação própria. Isso é bom, Senhor. É bom que Tu possa nos colocar no nosso lugar, Senhor, que Tu possa ser o Deus da nossa vida realmente, né? O Deus da nossa vida, Tu possa achar lugar de reinado dentro de nós, Senhor. Nós somos submissos à Tua vontade porque Tu és o nosso soberano Deus, Senhor. Nós somos submissos à Tua vontade, Deus. Te louvamos, Senhor, te louvamos pelo privilégio que Tu nos deu, Senhor. Nós somos muito privilegiados, Senhor. Nós somos uma nação privilegiada, Senhor. Nós podemos Te adorar, Senhor. Nós não passamos por perseguição, Senhor, e estamos iniciando, quem sabe, um período de pré-perseguição, Senhor, mas também nos dê sabedoria, Senhor, para que a gente possa passar por esse período, assim como a Tua palavra diz, passando pela tribulação, o povo ia Te glorificando, Senhor, que a gente possa Te glorificar no meio da tribulação, Senhor. Pai, obrigado pelos meus irmãos, Senhor, que estão aí junto comigo, que abrem mão do seu descanso, porque todos eles trabalharam o dia inteiro, tiveram seus compromissos, queriam estar cansados, quem sabe podendo descansar, mas decidiram que era proveitoso estar aprendendo mais de Ti, Senhor. Eu Te louvo por eles, Pai, e abençoo eles, Senhor. Abençoo eles, as famílias deles, abençoo os empregos e também peço que Teu Espírito possa discernir, Senhor, na tomada de decisão deles, Senhor. Tu possa continuar sendo onisciente e cuidando deles, Senhor, assim como Tu cuida de nós, Pai. Abençoa também meu deslocamento para casa, agora no retorno, que tudo possa ser segundo a Tua vontade, Senhor. Nós queremos nisso. É em nome de Jesus que Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, até semana que vem, tá? Se Deus prover, estaremos aqui. Se o Senhor não prover, não estaremos. Espero que Ele provenha, porque eu quero ter mais momentos de comunhão com vocês. Amém. Bom descanso a todos. Um abraço.